noite. Vamos fazer uma oração, fazer uma oração. Antes da gente começar a falar de Maria, não é nem um mito, né? Ela é um símbolo mesmo, né? Mãe da nossa vida. Então, que a gente purifique os nossos corações, abra os nossos corações para entender um pouco de Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, para falar de Maria, eu já estava comentando com o Mané, né? Assim, vamos, já que a gente vai fazer em três dias, vamos começar falando da infância de Maria, que é pouco difundida, pouco divulgada, né? A gente sabe muito pouco da infância dela. E aí, quando a gente pesquisa, a gente acaba sabendo menos ainda. Você encontra várias teses, várias vertentes, é um pouquinho complicado. Então, para começar a falar da infância de Maria, a gente fala desse primeiro dogma que foi proclamado pelo Papa Pio IX em 8 de dezembro de 1854, que é o Inefáveis Deus, a Imaculada Conceição de Maria. O que vocês entendem pela Imaculada Conceição de Maria? O que a gente entende sobre isso? O que a gente pensa quando você ouve falar da Imaculada Conceição de Maria? O que me vem à cabeça? Virgem perpétua. A pureza dela. Então, o que acontece? Bom, foi mais ou menos assim, né? Maria é filha de São Joaquim e Santana. Os dois já eram muito velhos e Santana era considerada estéril, né? E além já da idade avançada. Nesta idade avançada, né, ela concebeu Maria, ela ficou grávida, mas de maneira natural, né? Ela teve lá as relações com o marido e ela engravidou de Maria. E diz a lenda que São Joaquim, ele tinha uma condição financeira razoável. Ela não era assim tão humilde, tanto é que ela foi entregue ao templo para ser educada por 3 anos, e naquela época não era qualquer um que tinha condições de educar uma pessoa, um filho, no templo. Era algo um tanto quanto caro. Então ela foi entregue ao templo, mas também pela condição de seus pais, que se viram numa condição de não ter como criar, já eram muito idosos. Então, o que nós sabemos aí, ela nasceu mais ou menos no ano 20 antes de Cristo, Maria. Então ela foi por tempo, com 3 anos, ela foi entregue ao templo. E aí já aconteceu o primeiro alerta de algo interessante. Porque quando ela foi entregue ao templo, uma criança de 3 anos, costuma muito chorar, né? Vai entrar contrariada, vai estar deixando os pais e ir para um lugar estranho. Ela foi alegre. Ela nem sequer olhou para trás. Então já provava este coração dela diferente. Essa singularidade de Maria, né? Então, ela foi concebida na velhice e livre de qualquer mancha. Isso foi declarado pelo Papa Pio IX. E na bula dele, ele também coloca
nesta mesma bula, né? Não é um dogma, mas está na bula, que é assim: a bem-aventurada Virgem Maria, no primeiro instante de sua conceição ou concepção, né? Sem qualquer mancha ou mácula, e provida da graça e privilégio de Deus Onipotente em vista dos médicos, foi preservada e imune de toda a mácula e pecado, ou seja, ela não trouxe como nós essa mancha do pecado original, ela já era livre disso aí. Então, Maria já começa aí a singularidade de Maria. Então, em 1849, por que eu estou citando a infância de Maria? Em 1849, uma irmã chamada Madalena, né, concepcionista, da Conceição, ela rezava diante de um presépio onde ela contemplava o menino Jesus e refletia sobre a infância do menino Jesus. E nessa reflexão, a Virgem aparece. Isso foi uma visão particular, isso foi uma aparição particular. E ela aparece como menina. Como menina. E quando ela aparece, a irmã se assusta, né? E ela fala o seguinte: ninguém venera a minha infância, o que me faz muita falta. Então, a partir de hoje, concederei todas as graças que me pedirem às pessoas que me honrarem em minha infância. E aí já vai a primeira pergunta: por que Maria quer ser venerada na infância? Já começa aí um pouco do mistério de Maria. Por que ela queria ser venerada na infância? Menina. Justamente por isso. Porque foi desde menina que entregou o seu coração a Deus. Então, quando a gente fala um pouco de Maria, a gente entra nesse mistério de Maria. E o mistério de Maria nos traz uma certa paz, uma certa tranquilidade, conforme a gente vai falando sobre Maria, vai entendendo um pouquinho mais sobre Maria. Mas vamos deixar isso um pouquinho para frente, a gente vai se aprofundar bastante nisso, né? Então, filha de São Joaquim, quando Maria tinha 12 anos, né, São Joaquim falece. E Santana, o que era uma viúva nessa época, né? Era sempre uma pessoa em condição complicada, né? As viúvas eram tidas como pessoas necessitadas. E para que ela não perdesse quase todos os bens que tinham, ela resolve se mudar para Galileia. E Maria saiu do reino para também tomar conta de sua mãe e viver na Galileia, né? E José morava muito próximo dela, porque nessa época eles moravam em Jerusalém. E José morava muito próximo, era meio que vizinho. Numa das pesquisas, fala-se o seguinte: José tinha um irmão gêmeo chamado, Joaquim tinha um irmão gêmeo chamado Jacó. Este irmão gêmeo tinha um filho chamado José. Então, o que nos vem? Nesta configuração, parece que eram primos, o que era uma coisa normal na época, também não era fora, não era incesto, né? Era uma coisa normal esse casamento entre primos. Porém, se a gente pesquisar, ouve-se falar que ela, no tempo, um dos sacerdotes recebe a visita de um anjo que diz que ela teria que se casar. E isso era com 12 anos. E ele fala: mas como escolher? Isso é uma outra versão. Então, para a gente ver como é que a gente vai pesquisando Maria e vai achando
vários pontos, né? E aí veio as instruções do anjo para que eles reunissem os homens em condição de se casar, solteiros da cidade, que eles trouxessem um bastão com eles, né? E aí haveria um sinal, eles saberiam. E aconteceu, fizeram essa reunião e o bastão de São José florido, né? Por isso ele aparece com aquele cajado florido, né? Que foi o sinal de que ele seria o esposo de Maria. Então Maria vai para, mas vamos voltar na versão primeira. Maria vai para Galileia e então começam os preparativos do seu casamento. Ela fica noiva de José, por quê? Porque assim já tinha um homem em casa. A viúva Santana já não estava mais sozinha. E ela um dia, e aqui nesta versão, nesta pesquisa consta, ela não estava numa gruta, ela estava no quarto dela, né? Ela recebe a visita do anjo Gabriel, que simplesmente fala: Haide Miriam, né? Querare Tomeni, né? Bendita és entre as mulheres, né? Então o anjo fala com ela, isso é em grego, é o grego, né? Porque é na versão que foi escrita essa matéria, e aí ela recebe então um comunicado, né? Onde ela seria a mãe do Salvador. E aí começa. Então, quando a gente fala de Maria, mãe do Salvador, então a gente vê que ela foi. Por que ela veio sem mácula? Por que ela não tinha pecado? Porque Deus proveu de tanta graça, né? O que é a graça? O que é a graça? Um pouco mais, né? A graça é uma, por exemplo, vocês têm filhos, né? Temos filhos. Transmitimos a esses filhos através da nossa genética. Eles têm uma herança genética nossa, né? De personalidade, de caráter, que a gente estava conversando um pouco disso, de personalidade, de caráter, de fisionomia, né? Física. A graça é como se fosse um enxerto de Deus, é onde recebemos a herança de Deus, aonde recebemos um pouco da alegria, da humanidade, da misericórdia, do perdão de Deus. Ou, pelo menos, através da graça, temos a vontade de descobrir isso. Então, isso é a graça. E Maria era plena dela. Oi? Não entendi? Canal da graça. Canal da graça. Então, Maria era plena desta graça. Ela vivia nesta graça. Coisa que a gente não consegue. A gente não consegue entender, né? Então, São Boaventura faz algum comentário sobre Maria, no livro que eu vou citar para vocês aqui, o nome. Se vocês quiserem comprar, é um livro muito interessante sobre Maria. E tem vários depoimentos de várias pessoas. São Boaventura, que é o livro A Mãe do Salvador e Nossa Vida Interior. A editora é Eclésia, o escritor é o padre Garrigo Lagrange, né? É o livro dele, é um livro muito interessante, onde ele fala muito sobre Maria. E então Maria, plena desta graça, e Deus a curou. Normalmente quando um anjo, e a gente vê na história bíblica, quando um anjo aparece, como apareceu para Zacarias, né? No templo, para comunicar que ele ia ser pai, também na velhice de João Batista, e o anjo vem e comunica. E o anjo já entra no assunto falando: não tenhas medo. Podem pesquisar, sempre ele inicia dessa maneira: não tenhas medo. Porque a pessoa pode se assustar tamanha a grandeza e a luz de um anjo, né? Inclusive, Zacarias, você sabe, ele
gritou no povo que fosse ter um filho, que foi castigado, né? Ficou mudo até que a criança nascesse, ficou castigo, porque ele sorriu, entendeu? Deu uma risada, e na hora o seu Gabriel não gostou muito, né? E castigou ele. Então, com Maria, você já percebe que é diferente. Maria não recebe o recado: olha, você vai ser a mãe. O anjo primeiro se espanta ao ver Maria, porque ele nem começa no script original dele. Ele já começa a saudação: ave, ó cheia de graça. Por quê? Porque ele nunca viu tanto amor num ser humano, numa criatura, né? Tamanho amor ele só via entre as criaturas celestiais, entre os seres celestiais. Numa criatura humana, então ele se assusta ao ver isso, ele estranha ao ver isso. Então, ave, ó cheia de graça. E ele fica, né, enternecido com isso. Porém, depois ele recobra e fala: não tenhas medo. Aí ele volta ao escrito original: não tenhas medo, fostes escolhida entre Deus para ser a mãe do Salvador. Encontraste graça no Senhor. Então, ela é consultada e ela fala: mas como é que isso pode ser, né? Aquela história que a gente já conhece, não conheço um homem algum. Eles vêm. E para completar isso, só para vocês terem uma noção de quanto isso foi profundo, esta escolha, que nesse livro aqui, Jesus, um profeta do Islã. O Islã, né, está aqui porque ele dá umas palavras diferentes, porque ele só foi editado em Portugal. Ele não foi editado no Brasil. Uma edição em Portugal. O Mohamed L. Madureira é o tradutor. E Yusuf Adanji é um dos escritores, juntamente com Mohamed Atta Ur-Haim. Olha só. Então, é um profeta do Islã. E eu lendo esse livro, olha o que eu encontrei nesse livro. Vocês sabem que o Islã, como toda religião, né, é uma religião abrâmica, descendentes de Abraão, né? O islamismo foi quando Ismael sai, Abraão dá uma parte da herança dele, ele vai embora para outros lugares. Então, através de Ismael, né, se inicia o Islã. Só que não como uma religião, como uma adoração a um Deus único, que era o que ele viu no pai dele. O Islã veio se aparecer como religião mesmo 600 anos depois de Cristo, com Maomé. Né? Então eles veem Jesus como um grande profeta. Então está escrito assim no Alcorão, que é a escritura sagrada deles. E quando o anjo disse: ó Maria, olha, Deus escolheu-te e purificou-te acima de todas as mulheres da criação. Ó Maria, ser obediente a teu Senhor, prostra-te e curva-te em adoração, com esses que se curvam em adoração também, esses que dizem a todas as criaturas celestiais, né? Isto é revelação de parte das coisas escondidas, e a ti as revelamos. E lembra-te, quando o anjo disse: ó Maria, Deus dá-te novas felizes de uma palavra de sua parte, o seu nome será Messias, Jesus, filho de Maria, grande no mundo e na vida futura, e um desses levados para junto de Deus.
Ele falará aos homens no seu berço, na sua velhice, e pertencerá aos justos. Ela disse: mas Senhor, como poderei ter uma criança quando nenhum mortal me tocou? E o anjo disse assim: assim é, Deus cria o que lhe agrada, só Ele ordena. Quando Ele ordena uma coisa, apenas diz ser, e isto logo acontece. Ao Corão, capítulo 3, versos de 42 a 47. O Corão não tem livros, né? Ele é uma sequência, né? Como a nossa Sagrada Escritura, é uma sequência. Então isso já está logo no início do Corão, no capítulo 3. Então Maria é também apreciada e venerada até a eternidade. Inclusive eles têm um dia lá que eles cultuam a Maria por que ela fez, né? Por ser mãe desse grande, aquele que eles chamam de talvez um dos maiores profetas do mundo em poder e em grandiosidade, que é Jesus Cristo. Então Maria recebe a visita desse anjo e aceita. Quando ela aceita, isto é uma atuação, porque Maria já vivia em doação. Então Maria, com 12 anos, aceita. 12. Né? Nesta versão. Em outra versão, diz que de 13 para 14 anos. A gente não pode saber nunca uma data exata disso aí. Cada documento fala uma coisa, inclusive na idade de Jesus é complicado. Jesus morreu com 33 anos. Jesus não morreu com 33 anos, a gente só não sabe com quantos anos. Mas ele, na própria Bíblia está escrito, ele nasceu no reinado de Herodes o Grande. E Herodes reinou até o ano 37, né? Do ano 37 até o ano 4 antes de Cristo. Então suspeita-se que Cristo tenha de 4 a 6 anos a mais do que não se sabe ao certo, mas do que ele já tinha. Né? Então Cristo nasceu antes dele mesmo. Conseguiu essa promessa. Então, Maria que aceita essa missão, e logo após recebe aquela notícia que a prima Isabel está grávida, né? E vai até Isabel. Então Maria é uma moça de uma estatura pequena, não muito grande, e grávida, né? De Jesus, que como todo bom judeu, segundo o sudário de Turim, né? Quando eles tiraram lá algumas medidas, não se sabe se esse sudário ainda até hoje não se comprovou alguma coisa, mas mais ou menos 1,84 m, como todo bom judeu, o cara era grande, né? E ela pequenininha. E ela sai para a serra para encontrar Isabel. Ela vai até Isabel e subindo montanhas cerca de 137 quilômetros a pé. Ela não tinha carro, não tinha ônibus, não tinha nada, era a pé. E como era serra, era com muita dificuldade até para carroça, demais e tudo mais. E lá ela fica com Isabel. Mas o interessante é essa menina, essa mocinha, né, que se doa a um objetivo tão grande, e ela sabendo, porque obviamente ela tinha noção de tudo que ela passaria nesta vida mãe do Salvador. Por isso então ela veio limpa, pura, sem mácula. Então, quando os nossos irmãos afastados nos falam e não reconhecem, não conseguem ver em Maria esta santidade, esta magnitude, a gente sabe que através da história e por tudo que ela fez, a gente percebe. Maria foi preparada para ser a mãe do Salvador. Ele não poderia ter qualquer mãe. Ele não poderia vir de qualquer maneira.
tinha que ser alguém muito preparado, tinha que ser alguém muito puro, um corpo perfeito e puro, para gerar um corpo perfeito e puro, onde habitaria nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando dizem, não, Maria não poderia ser qualquer uma, é uma entre as mulheres e foi escolhida e tudo bem, eles não veem essa santidade, mas não foi assim. Precisava de uma pessoa especial, era preciso de alguém acima de qualquer coisa, na pureza, no amor, na bondade, na misericórdia, no perdão, para poder gerar essa criança, para poder gerar este corpo, gerar o físico, o biológico, esse corpo que habitaria Jesus Cristo. Então, Maria, a gente já vê que foi preparada, e aí a gente muitas vezes ouve falar, não, poderia ser qualquer uma, não poderia ser, não teria como. Não existiria outra como Maria, que segundo o que a gente pesquisa, ela veio, lógico, abaixo de Jesus, bem abaixo de Jesus, mas ainda abaixo delas os anjos. Por isso a rainha dos anjos. Tamanho é esse amor. O espanto do anjo quando se encontra diante de Maria e percebe toda aquela pureza, toda aquela bondade, todo aquele amor a Deus, porque o que nos afasta de Deus é não conseguir amar esse Deus, porque tentamos amar um Deus de uma maneira completamente diferente. Amamos na nossa maneira, a maneira carnal, a maneira do corpo, quando Deus é muito mais, e esse amor que eu quero dedicar a Deus, esta adoração que eu quero dar a Deus, eu tenho que dar de maneira aberta, de maneira universal. Eu tenho que ver esse Deus como tudo, não como uma pessoa a quem eu vou adorar e fazer carinho e acariciar. Não é esse o amor. Não é esse o amor cristão. E Maria tinha esse amor. Maria foi preparada para isso. Então, a gente vê, eu estive vendo, até uma vez, acho que não tenho confundido, uma matéria com um pastor, que esse pastor era da igreja presbiteriana independente. E ele hoje é católico, se converteu. E tanto falavam de Maria, um dia ele se pôs a pensar sobre Maria. Talvez Maria estivesse ali, E ele se pôs a pensar sobre Maria, e quando ele pensava, ele falava, mas espera um pouquinho. Se todos nós acreditamos que Jesus é o Salvador, que Jesus é o Filho do Altíssimo, é aquele que veio para nos salvar, o Redentor, é divino, é nisso que acreditamos, a nossa crença se baseia nisso. Então, se ele tem toda essa divindade, acreditamos que Jesus tem isso. É a nossa crença. Jesus é o Filho do Altíssimo. E Maria, mas ele, olha, a mãe poderia ser qualquer uma. Qualquer uma poderia gerar. É assim, pessoal. E ainda vão mais adiante. E o próprio Jesus Cristo até falou. Pega aquela passagem da Bíblia, onde ela chega e quer falar com ele, teu mãe, teus irmãos, primo, irmão, discípulo, era tudo irmão, uma língua pobre de adjetivos. E ele fala, quem é minha mãe, quem é meu irmão são vocês. Então eles se pegam nisso. Então, como é que Jesus pode desonrar ser divino, ser o Salvador, ser o Filho do Altíssimo e já desobedecer o mandamento de honrar pai e mãe? Só aí ele já não seria mais divino. Então, se eu acredito, como eles, que várias pessoas que Jesus Cristo desonrou, então eu não acredito na divindade de Jesus Cristo, que quebrou o mandamento. E quando ele fala, olha,
Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Todos aqueles que fazem cumprir, que seguem a palavra de meu Pai. Então, a minha mãe são todos aqueles. Ele não está desonrando, ele está colocando ela como um modelo. Porque era o quê? O sinônimo da fé. Então ele a coloca como modelo ali, não há desonra. Não há uma agressividade verbal. Não há o desprezo. É muito pelo contrário. A minha mãe, olha que ele coloca a minha mãe. São todos aqueles. Ele coloca ela como modelo daqueles. Então vocês serão próximos a mim como minha mãe, como se fossem a minha mãe, aquela que me gerou, ou aquele que obedeceu e seguia a palavra do meu Pai. Então era aí que é um modelo. E eles se gostam de se apegar, né? Muitas pessoas se apegam nesse trecho para dizer, para nos falar que Jesus desonrou, né? Jesus não ligava com Maria. E por último, não se deve falar assim da mãe de ninguém, quanto mais a dele, né? Vamos ser corretos. Né? Se a gente não gosta que fale assim da nossa mãe, né? Que desprezem a nossa mãe, que tanto faz como tanto fez, imagina ele. Então, quando Maria nasce com ela a capacidade da maternidade divina. É colocada em Maria esta maternidade. É colocada esta capacidade de gerar. E continua gerando. Gerou o corpo de Cristo. O que nós adoramos? Não é o corpo de Cristo? O que recebemos do versículo não é o corpo de Cristo e vem de quem? Vem de Maria. Todo aquele sangue derramado por nós, o Pai era velho. Não tinha sangue, não tinha carne. Aquele sangue era o sangue de Maria. Que corria. O sangue que o próprio Jesus fala, este é o sangue da nova e eterna aliança. E principalmente quando ele nos oferece Maria como mãe, através do encontro aos pés da cruz, Maria aceita. E aceita de uma maneira que abraça o mundo inteiro. Por isso tantas aparições, por isso em diversos lugares, por isso ela tem tantos nomes da onde ela aparece. Porque ela, cuidando de toda a humanidade, não lhe interessa se acreditam nela ou se não acreditam nela. Ela ama do mesmo jeito. Ela crê do mesmo jeito. Na pureza de cada um. Na salvação de cada um. Então, quando somos batizados, podem ter certeza que até em outras denominações religiosas, onde a nossa igreja reconhece o batismo, Maria está presente, porque a partir dali ela é geradora, porque a partir dali fazemos parte do quê? Do corpo místico de Cristo, que é a igreja. Não é isso que nós falamos? Não é isso que nós entendemos? E se ela gerou esse corpo de Cristo, ela também gera ali a nossa vida, também faz parte dessa vida, também nos acolhe neste corpo sagrado de Cristo, nesse corpo místico que é a igreja. Então Maria é presente sim, é parte fundamental do projeto salvífico, do projeto da salvação. Uma menina que se entregou, uma menina que se doou, uma menina que se dá ao projeto de Deus, que se entrega a esse Deus. E isso foi a entrega. Olha o que sofreu Maria durante a vida pública de Jesus, perseguido, buscado até que encontrar, até preso, até que martirizado. E ela assistiu a isso e continuou depois. Ela que foi a primeira discípula. E foram abençoados a esse tempo. E
como abençoar esta pessoa. Porque se Cristo muitas vezes ao tocar, santificava, curava leprosos, cegos, paralíticos, com o seu próprio cuidado. Imagina os seios do Santo, o ventre que o carregou, os braços que o abraçaram, se não são purificados, se não são majestosos. Então essa é a vida de Maria. O início da vida de Maria já foi na santidade. Então Maria não poderia, a mãe do Senhor, não poderia ser qualquer uma, não haveria como. Ela foi preparada pelo próprio Senhor. Eu quero achar aqui um trecho que eu anotei. Então, o autor desse livro que eu falei para você, para vocês, que é o Padre Garrido, ele fala que a razão de todas as graças concedidas a Maria é a sua maternidade, que ela então foi preparada para ser mãe. Esta é a razão dela ser cumulada com todas essas graças, de nascer livre de manchas. Então, nós temos uma moça, uma mulher, virgem, imaculada, noiva de um homem, que é visitada por um anjo. Quem é essa mulher? Quem é essa mulher? Maria? Não. Eva era imaculada, não tinha pecado, não existia ainda o pecado original. Era mulher. Não tinha um noivo que era Adão. E foi visitada, era virgem. E foi visitada por um anjo, só que um anjo um pouco diferente. E esse anjo, e através desse anjo, do que ela conversou com esse anjo, ela colocou o pecado no mundo. E nascemos com esse pecado até hoje. Então, Deus, na sua infinita magnitude, o que ele fez? Da mesma maneira que o mal entrou no mundo, o bem entrará de novo através de uma mulher pura, imaculada, virgem, noiva de um homem, de novo um anjo, visitada pelo anjo, dessa vez um anjo legal, visitada por esse anjo. Então, esta mulher que pisa na cabeça da serpente. Então, por isso muitas vezes falamos, que Cristo é o novo Adão e Maria a nova Eva. Porque triunfaram os primeiros caídos. Não resistiram às tentações. Eles resistiram, principalmente Maria, citada, que a gente tem que entender um pouco, mas desde o Gênesis, ela pisará o dragão, aquela a qual a serpente morderá os calcanhares, mas depois o filho pisará a cabeça do dragão. Então essa é Maria. Essa é aquela que nos impede a nossa veneração, não a adoração, porque é uma criatura. Não veio de maneira divina, não é um ser celestial, mas preparada para abrigar e dar a luz a este ser celestial da magnitude de Jesus. Então Maria, ela suaviza para a gente tudo aquilo que antes era grotesco. Maria intercede, Maria intercessora, Maria medianeira, aquela que mentia. Essa Maria, essa é aquela que veneramos. Então, quando falarem algo de Maria, lógico que todo aquele que é católico, cristão católico, tem que se doer.
Não pode gostar e não pode ficar quieto. Porque Maria é o terço. O professor uma vez falou para mim assim: olha, Sexta-feira Santa, Sexta-feira da Paixão, Jesus está morto. Os apóstolos tiveram dias, não eram mortos também, viram todos. Então, no sábado de aleluia, Jesus morto, ainda não havia ressuscitado. Os apóstolos escondidos. Quem era a igreja no sábado de aleluia? Era Maria. Maria era a nossa. E o nome original, em hebraico, Maria é uma versão do latim, o nome é Miriam. Sabe o que quer dizer Miriam? Em hebraico? A iluminadora. Então essa é a versão, é o entendimento básico para que a gente entenda, principalmente vendo a infância de Maria, vendo do seu nascimento e por tudo aquilo que conhecemos, qual foi a importância dela e o que principalmente o que ela significa para nós. O que é Maria na nossa igreja, o que é Maria na nossa vida, o que é Maria na nossa vida. Então a gente vai ouvir falar muita coisa: Maria é o símbolo de fé, Maria é o símbolo da perfeição de Deus, uma criatura perfeita, Maria é tudo, Maria é amor, Maria é paixão, Maria é perdão, Maria é misericórdia. E isso, palavras e palavras e palavras, sem que a gente entenda a profundidade aonde Maria chegou, aonde, quem é essa Maria. Então é preciso que a gente fale bastante sobre Maria, não agora, não só agora, fizemos isso no mês de maio, no mês de Maria, procurando Maria, dia 13 de maio, que é a aparição dela em Fátima, mas o entender que Maria é muito mais do que slogans, que símbolos, que nomes e pronomes, que apelidos. Que Maria é aquela que está disposta sempre a nos ajudar. Que Maria é aquela que está disposta sempre a pegar aquele que quer a salvação e encaminhar no caminho do seu filho. Essa é a Maria. Essa é a base da nossa igreja. E Maria é a mãe da nossa igreja. Nós vamos ver nas próximas vezes aí sobre esses dogmas de Maria. E um deles é mãe de Deus e da igreja. A gente vai falar um pouco sobre esses dogmas, mas entendendo, para que a gente entenda esse dogma, entender Maria. Ver Maria. Não se vê Jesus sem lembrar de Maria. Não se vê Maria sem Jesus. Assim como não vemos Jesus sem a cruz e nem a cruz sem Jesus. Então Maria, Salomão, só para a gente se posicionar, Salomão, quando assumiu o reino, ele era muito jovem. Então a mãe dele o acompanhou, Elizabeth. Ela acompanhou e ela era assim, mais uma conselheira. Ela ficava entre o povo e Salomão. Ele resolvia os assuntos mais complexos e os assuntos mais corriqueiros ela resolvia. Então ela ia, recebia às vezes as pessoas que falavam dele, via o que poderia ser feito, depois transmitia, mandava fazer. Então ela era meio que a mediadora. E para que ela tivesse ajuda, foi colocado um jovenzinho para ajudá-la. Fazer o corre-corre, os recados e tudo mais. E isso foi uma prática que depois foi adotada por todos os reis. Inclusive Jesus. Então ele rei, que é assim que nós vivemos, rei do universo, e esse trono dele, trono que demos a ele, e com o manto é essa pele macerada, essa pele judiada, essa pele ferida.
chegar e não ser pego. Ainda era adolescente, talvez, mais que adolescente, jovens. Então, por isso, a consideramos a medianeira de todas as graças, a intercessora, aquela que reza por nós, que vela por nós, aquela que nos encaminha, aquelas a quantas vezes recorremos a nossa vida pedindo auxílio, aquela que simboliza a família, aquela que quando vivemos é a mãe de Deus, mas principalmente é a mãe, na pureza. Maria é esse amor. Se pudéssemos personificar o símbolo da fé, mas se pudéssemos personificar o amor, seria Maria. Se pudéssemos personificar a bondade, a pureza, seria Maria. Por isso, o dogma do sempre virgem. E por onde passou tanta graça, e passou Deus, nada mais poderia passar. Por isso sempre virgem. Então, que a gente entenda essa vida de Maria entre nós, nessa convivência dela nessa época, que a gente entenda o que ela significa. Porque Maria, por mais que a gente fale, por mais que a gente tente explicar, ainda nunca é o bastante. Nunca será o bastante. A igreja, independente de dogma, sempre viu Nossa Senhora, em Nossa Senhora, a plenitude da graça. Deus admirou tanto e cumulou e derramou um tesouro a mais do que todos os espíritos angélicos e todos os santos, com uma abundância de todos os carismas celestes, do tesouro da divindade à Virgem Maria. E que Maria possui uma tal plenitude de inocência e santidade que de modo algum se pode conceber maior entre as criaturas. Isso é uma bula também de Bíblia. Isso faz parte. Ou seja, tamanha foi a graça que Maria recebeu, que nós, em nossa condição, não conseguimos perceber, não conseguimos conceber, não conseguimos entender o tamanho dessa graça, o tamanho de tudo aquilo que Maria recebeu. É isso que eu quero dizer. Ela foi acumulada acima de tudo o que foi preparado para ser a mãe do Salvador. Essa menina, se lembra que aos 3 anos foi entregue ao reino. Numa outra vertente da história, diz assim, que ela, no templo, ela era a única que entrava no Santo dos Santos. Seria como ali na nossa igreja onde está o presbitério, onde está o altar, e aquele outro. Lá era fechado com véu, só o sumo sacerdote entrava ali uma vez por ano, tinha um dia certo, somente ele entrava ali. Ela andava sempre por ali, porque ela bordava as roupas, tecidos e mantos, como ela era a única amiga que tinha essa habilidade de trabalhar no bordado à roupa. E diz que ali, já desde pequena, ela já recebia a visita de anjos que conversavam com o menino homem. Então, o que esses anjos faziam? Era já a preparação, segundo esta versão da história dela. Era a preparação dela para a maternidade. Então, Maria não foi resolvida, não foi escolhida assim a olho, olha, vem cá, você vai ser, manda o anjo lá e vai lá e fala para ela que ela vai ser a mãe e acabou. Não foi assim. Talvez por pensar assim, muitos acham que poderia ser qualquer um. Talvez muitos achem que poderia ser qualquer um por pensar dessa maneira. Foi preparado.
já antes de nascer, foi preparada para isso, para ser a mãe de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, como tal graça recebida, né, podemos dizer que falamos graça, mas para ela não foi fácil. Mas ainda assim, ela faz aquele cante da magnificade. O Senhor fez maravilhas. E quando ela fala que ele fez maravilhas, a essas maravilhas, e a esse preparo totalmente agradecido a tudo que Deus lhe concedeu. Embora o que ele lhe pediu fosse, de certa maneira, falho, pesado, porque não foi fácil. Essa vida mal, ela deu a luz e ela já teve que fugir. E ela percebeu que teve que fugir, onde ficou um tempo. É por isso a gente não sabe muito da infância de Jesus. A gente sabe sobre preocupações e algumas especulações, mas a gente não sabe não. Mas Maria já assumiu esse compromisso e com total entrega, da mesma maneira que assumiu esse compromisso aos pés da cruz, quando Jesus lhe deu, nos brindou, nos presenteou com Maria por mãe. Então, e ela assumiu, como eu falei, tamanhas são as aparições, a quantidade de aparições, que é o cuidado dela por toda a humanidade. Aonde ela vê algum problema, lá está ela, né? Medindo, lá está ela apaziguando corações, ações, né? Então Maria tem essa docilidade que nos encanta, essa não só no amor, mas na pureza desse amor. Porque o que nos encanta é a pureza desse amor. A maneira com que ela nos ama é tão pura, é tão magnânima, que isso nos encanta. Por isso, muitas vezes, a gente nem sabe por que é tão ligado a Maria. Por que eu sou tão devoto a Maria. Por que quero tanto Maria. É por essa possibilidade, por essa pureza, por essa entrega, por essa preocupação como só uma mãe tem com seus filhos. Né? Então, Maria, ela vive, né, essa união com Deus, ela vive nessa união, ela de maneira plena, já aqui na terra. Esperamos uma proximidade com Deus quando a gente partir, né? A gente chega lá, a gente espera até uma certa proximidade. Mas Deus vive isso. Por isso ela contemplava a Deus. E quando ela contemplava a Deus, não significa que Deus estava conversando com ela, mas significa que ela se entregava e sentia esse Deus agindo na vida dela. E toda a ação deste Deus em sua vida. E tudo aquilo que este Deus proporcionou em sua vida. É isso que ela sentia, é isso que ela vivia, né? Nessa amizade. A maternidade divina, né? Ela exige uma íntima amizade com Deus. Que até ela foi uma maternidade divina, ela foi a mãe do Altíssimo. Então isso exige uma amizade com Deus. E esse filho, que é Deus, para amá-lo, ela não podia amar como qualquer um. Ela tinha que amar de uma maneira diferente, porque ele era divino. Porque ele era muito mais do que aquilo que a gente possa conceber. Então ela tinha esse amor, esse amor transparente, cristalino, que nos encanta até hoje.
que ela via neste Deus. Por isso, o Magnificat. Então, ele fez em mim maravilhas, muitas maravilhas. Maravilhas a ponto do próprio anjo. Tá? Quando ele se encontrou diante dela, ele começou da Maria, ele começava a se falar com Deus, calma, está com medo. Ninguém calma, ele já abre, cheia de graça. Então, esta que é realmente não só cheia de graça, é a graça de Deus. Então, isso é a primeira parte dessa jornada que a gente vai fazer pela vida de Maria e descobrir o significado de Maria, e descobrir a magnitude de Maria e a importância de Maria em nossa vida. Sabemos que ela é importante, mas ainda não entendemos essa importância. Então, que a gente caminhe por isso, caminhe por esta estrada que Maria caminha na frente, vai abrindo, né? Por isso falamos, né? Abre as portas e porteiras, né? Porque que a gente caminhe nessa estrada com consciência de quem é que está indo à frente, de quem é Maria na nossa vida. Então, que eu consiga passar isso nesse passo a passo que a gente vai fazer por 3 segundas-feiras e normalmente coisa depois do e tem uma frase em latim que é assim: de Maria nunca satis. Isso quer dizer, de Maria nunca se diz o suficiente. Então, essa é Maria. Essa é a Maria que eu queria colocar para vocês. Que ao contrário dos anjos que contemplam a face de Deus, Maria contempla a face do Pai pela. Por isso está assim. Né? Ela consegue contemplar o rosto de Deus pela fé que tem nesse Deus. Pelo quanto acredita nesse Deus, pelo quanto é agradecida a esse Deus, pelo quanto ama a esse Deus. Essa é Maria. Então, Maria tem, e para conseguir contemplar a face de Deus somente pela fé, sem precisar estar frente a frente com Ele, é preciso que ela tenha esse conhecimento infuso de Deus na vida. Este Deus que derramou as graças, e nessa graça que derrama, muito dele, se não sou que nos deu a vida, já colocou a condição divina em nós, um pouquinho da santidade em nós. Imagine Maria, porque eu não vou. Essa é Maria. Então, nesse primeiro ponto nosso, eu quis falar desse início, dessa trajetória de vida de Maria, do que ela fez. E agora, na semana que vem, eu vou passar, já vou usar a projeção, porque já é um pouco mais de mariologia mesmo, já é um pouco mais comparativos, até mesmo com as mulheres sagradas ali. E a gente vai ver muita coisa que a gente descobre de Maria nessa nossa caminhada por ela. Tá bom? Acredito, quer colocar alguma coisa? Nada? Então o senhor não vem encerrar para a gente, dar uma bênção? Só antes, você pediu ela tem um recado para dar para nós. O Frei Carlos vai fazer um momento lá de oração, de música e de devoção a Maria. Vai ser agora a terça, a próxima. Que horas?
A partir das 19 horas lá na igreja mesmo, né? Então lá na igreja mesmo vai ser esse momento com o Frei Carlos. É o Frei Carlos, não vendo se o Frei Vitor vai cantar lá. Certo? Mais algum aviso? Mais alguma coisa? E depois aqui tem um cafezinho ali, ó, pra gente almoçar. Depois tem chá, depois a gente